Lindinhos, terceiro aspecto a considerar lá na classificação dos bichinhos idiotas. Simetria, né? Simetria, né, moçada? É a capacidade que você tem de dividir o corpo em metades simétricas. Lembrando que simétrico não quer dizer igual, né? Sua mão direita não é igual à sua mão esquerda. Tanto é que elas não são superponíveis. Simétrico quer dizer que um é o reflexo do outro no espelho, né? Que um é especular em relação ao outro. E os animais, eles apresentam simetria, ou pelo menos, moçada, lá, a maioria deles apresenta simetria. Existem duas versões da simetria. Você pode ter simetria radial ou você pode ter simetria bilateral. Gente, quando a gente fala em simetria radial, quer dizer que existem infinitos planos de simetria. Qualquer plano que passa pelo centro do corpo gera metades simétricas. Gera simetria. Tudo bem, não deu para entender? Uma pizza, tudo bem, eu sei que pizzas não são animais, tá? Mas se pizza fosse um animal, seria um ótimo exemplo de simetria radial. Na simetria radial, qualquer plano que passa pelo centro do corpo vai gerar metades simétricas. Se eu cortar uma pizza desse jeito, essa metade é simétrica dessa. Se eu cortar a pizza desse jeito, essa metade é simétrica dessa. Se eu cortar a pizza desse jeito, essa metade é simétrica dessas. Ou seja, existem infinitos planos de simetria. De qualquer jeito que você cortar a pizza, desde que passe pelo centro da pizza, a gente vai gerar metades que são metades simétricas. Esse lance, moçada, de simetria radial tem um aspecto interessante. Você está lá comendo a sua pizza, né, um clássico do domingo à noite, né? E aí alguém pede para você, me arranja aí o pedaço da frente da pizza. Como assim pedaço da frente? Me arranja aí o pedaço esquerdo da pizza. Como assim pedaço esquerdo? Cara, quando você tem simetria radial, não existe referência para você dizer o que é lado esquerdo, o que é lado direito. Não existe referência para você dizer o que é o lado da frente, anterior, o que é o lado de trás, posterior. Simplesmente, na galera que apresenta simetria radial, não existe esquerda-direita, não existe anterior e posterior, não existe frente, não existe trás. Simplesmente, não faz o menor sentido, porque eu tenho infinitos planos de simetria. Então eu tenho infinitas possíveis referências para te dizer o que seria esquerda ou direita, o que seria frente e trás. Em outras palavras, não dá para você utilizar essa terminologia. Quem é, moçada, que apresenta simetria radial? Os poríferos e os quinidários, eles apresentam simetria radial. Os outros animais apresentam simetria bilateral. Na simetria bilateral, existe apenas um único plano de simetria. Gente, esse plano de simetria se chama de plano sagital. E o plano sagital é o plano que divide o seu corpo em metade esquerda e metade direita. Então, se você vai lá e corta nesse sentido alguém, tá lá, moçada, você ficou com cabeção aí, tá? Tudo bem? Você tem, nesse caso lá, que se eu corto você desse jeito, a única maneira que eu tenho de dividir você em metades simétricas, né? Não tem outro jeito de dividir você em metades simétricas. Nesse caso, esse plano se chama plano sagital, né? A única maneira que tem de separar você, de cortar você em metades simétricas. Interessante é que, como eu só tenho esse plano de simetria, ele é a minha referência. Ele é minha referência para dizer o que é lado esquerdo, o que é lado direito. E, moçada, ele é a minha referência para dizer o que é o lado da frente, o que é o lado de trás. Né? Aqui eu não tenho uma referência para isso, daí não tem esquerda e direita, não tem anterior e posterior, mas aqui tem, né? Plano sagital, lado esquerdo, lado direito. Né? Quando eu me desloco, quem vai na frente, região anterior, quem vai atrás, região posterior. Aliás, essa região anterior, deixa eu dar um nome para ela.
O nome dela a partir de agora será cabeça. Essa região posterior, deixa eu dar um nome para ela, a partir de agora será cauda ou região caudal. Né? Cabeça, região cefálica, céfalo, cabeça, cauda, região caudal, aí na parada. Notem, pessoas, que uma vez que a galera que tem simetria radial não tem anterior, não tem posterior, essa galera não tem cabeça, essa galera não apresenta cauda, simplesmente não tem. Então não faz o menor sentido você olhar para um porífero, para um quinidário, perguntar qual é a cabeça, qual é a cauda. Não tem. Quem tem simetria radial não tem nem cabeça, nem tem cauda. Isso só aparece na chamada simetria bilateral. Alguém briga comigo, ô Landim, eu não concordo que nós sejamos simétricos. Porque se você pega por dentro, o coração está do lado esquerdo, aí o fígado está do lado direito, aí o baço está do lado esquerdo. Entenda, tudo se forma no meio. Tudo se forma no meio, lá no seu corpo. Entretanto, para a questão de aproveitamento do espaço, se ficasse tudo no meio, talvez não tivesse espaço para tudo. Então eu vou organizar um pouquinho, tá? Vou jogar o coração um pouco para a esquerda, vou jogar o fígado um pouco para a direita, o baço um pouco para a esquerda, para questão de organização. Mas se forma no meio. Né? Depois vai dividindo algumas estruturas para um lado para o outro. Sim, simetria bilateral. Quem é que tem simetria bilateral? Simetria bilateral a partir de plateumintos, reticências para o resto. Nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Alguém pergunta para mim, ô Landim, o que é melhor, ter simetria radial ou ter simetria bilateral? Simetria bilateral, ela faz surgir uma característica interessante, chamada de cefalização. Céfalo, né, gente? Quer dizer cabeça. Quando a gente fala, moçada, em cefalização, não quer dizer ter cabeça, mas quer dizer a concentração de estruturas sensoriais e de estruturas nervosas na sua cabeça. Ou seja, a gente vai concentrar as estruturas sensoriais, os órgãos dos sentidos. A gente vai concentrar os neurônios, cérebro, lá na região de cabeça. O nome disso é cefalização. Pode notar que estruturas sensoriais dos 5 órgãos dos sentidos, o único que está no corpo inteiro, o tato, vai ser a pele, né? Porque, por exemplo, visão, audição, olfato e paladar, tudo, moçada, está concentrado em relação à cabeça. Então, dos 5 órgãos dos sentidos, 4 na cabeça, né? Olfato, visão, olfato e paladar, somente ao nível de cabeça, aí nesse caso, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, né? Se nesse caso cair a cesta, quebra os ovos todos, né? Não tem aquele ditado? Pode parecer burrice concentrar tudo na sua cabeça. Mas, moçada, faz sentido, porque não é concentrar tudo numa região qualquer, é concentrar tudo na cabeça. E por que é legal concentrar tudo na cabeça? Porque a cabeça é quem vai na frente quando você se desloca. Era uma vez uma planária, né? Planária, moçada, é um representante do grupo dos plateumintos, primeiro grupo de animais a apresentar cefalização. Eu estava comentando que cabeça é quem vai na frente. Seria extremamente idiota que os olhos de uma planária eles estivessem localizados na cauda. Literalmente, ela não estaria vendo para onde ela vai, né? De maneira que ela está se deslocando. Primeiro ela se desloca, depois ela vê. Pô, caramba, se tiver um predador aqui na frente, predador, predadores são malvados. Predadores, malvados. Cara, ela estaria andando para a boca do predador, ela ia entrar toda na boca para só depois ver que é um predador. Quando ela fosse tentar fugir, cara, o predador já tinha comido ela. É extremamente idiota você, de repente, ter olhos no pé, ou olhos na mão e etc e tal. Pô, eu quero que os olhos estejam localizados na cabeça, porque a cabeça é quem vai na frente. Aliás, eu quero que esteja tudo concentrado na cabeça, né? Eu sei que na espécie humana você perde um pouco da referência, né? Porque hoje em dia você é bípede, né? Você anda em pé. Mas pense nos ancestrais quadrúpedes da gente. Quando você andava por aí de 4, é a cabeça que vai na frente. Antes de você dar o primeiro passo, você vê, você cheira,
você escuta, você vê o que é que tem no ambiente para saber se o ambiente ele é seguro ou não para você se deslocar. Né? Antes de você lá se movimentar para um determinado ambiente, antes da planária se movimentar para um determinado ambiente, ela vai analisar aquele ambiente através das estruturas sensoriais, perceber estímulos luminosos, químicos, né? Estímulos sonoros, etc. e tal, para ela saber se ela é seguro. Né? No que de longe ela vê que tem um predador, ela já não vai andar para a boca do predador, ela vai vazar. Ou seja, quanto mais rápido você percebe que tem um predador na tua frente, ou mais rápido tu foge. Isso aí, moçada, pode fazer você ganhar preciosos segundos que são cruciais para determinar a vida ou morte nesse caso lá. De maneira que, qual é a vantagem de você concentrar tudo na cabeça? Volta dizendo aí em qualquer lugar. Não valeria a pena concentrar tudo no pé. Vale a pena concentrar na cabeça, porque a cabeça é a região mais anterior do corpo. Isso aqui permite uma rápida análise do ambiente para o qual você se desloca, do meio para o qual alguém se desloca, exatamente para que você possa rapidamente analisar aquele ambiente. Eu vou ver, eu vou escutar, eu vou cheirar. Antes de entrar no meio, uma vez que você tem essa rápida análise para o meio para o qual você está se deslocando, acaba permitindo uma rápida resposta a adversidades do meio. Quando a gente fala lá adversidades, eu dei um exemplo lá, predadores. Então você não vai andar na direção do predador, você ganha um tempinho. Alguém reclama comigo, pô, Landim, faz sentido, beleza, tu me convenceu, as estruturas sensoriais estarem localizadas na cabeça. Mas por que, por exemplo, eu não deixo os olhos na cabeça e o cérebro em outra parte? Por que eu não deixo? Porque também seria meio idiota, né? Quem vê é o olho, mas quem interpreta o que foi visto é o cérebro. De maneira que, nesse caso, quando você, por exemplo, recebesse um determinado estímulo visual, a imagem do predador ia ser captada no olho, só que ia ter que mandar um impulso nervoso até o cérebro, para o cérebro interpretar, ei, é um predador, foge. Poxa, mas naquele décimo de segundo que demora para o impulso nervoso ir do olho até o cérebro, para o cérebro interpretar que aquilo é um predador e mandar você fugir, tu perdeu um décimo de segundo na tua fuga. Isso pode ser crucial em relação à vida ou morte. Então seria completamente idiota o olho tá aqui e o cérebro tá no pé. No que eu visse o predador, ia ter que ter um impulso nervoso até o pé, para o cérebro interpretar que o predador é ruim, para voltar para fugir, eu ia perder tempo. Tá tudo na cabeça. Quando, por exemplo, lá, né, o olho enxerga, quando, por exemplo, lá o ouvido escuta, o cérebro já está do lado. Então, recebe o estímulo, imediatamente o cérebro percebe aquilo, no que imediatamente o cérebro percebe aquilo, o cérebro, moçada, vai lá e já dá uma resposta. Ô, predador, vaza! E você vai vazar o mais rápido possível, aumentando a probabilidade de você sobreviver. Daí, cefalização é muito legal. Sendo que cefalização só acontece em quem tem cabeça. E cabeça só em quem tem simetria bilateral. Eu vou dizer que quem tem simetria radial é radiado e quem tem simetria bilateral é bilatéria. Então, cefalização somente em bilatérias, somente na moçada que tem simetria bilateral. Ou seja, a partir de plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodemos e cordados, aí nesse caso. Quando a gente fala pessoas em simetria, ainda tem um aspectozinho para discutir com vocês. É que a simetria, ela pode ser primária e ela pode ser secundária. Ora, o que a gente quer dizer quando a gente fala em simetria primária e simetria secundária? É que, não vou dizer todos, mas alguns poucos animais, eles mudam de simetria ao longo da vida. Quando a gente fala, moçada, em mudar de simetria, eles têm uma determinada simetria numa fase da vida e outra simetria em outra fase. Simetria primária, moçada, é a simetria da larva. Simetria secundária é a simetria
da idade adulta. Sendo pessoazinhas lá, que quando a gente fala em simetria primária, quando a gente fala lá em simetria secundária, na maioria das espécies é a mesma, primária e secundária. Mas em algumas, devo admitir que a simetria, ela muda. Por exemplo, poríferos, eles na fase larvária apresentam simetria radial. Nesse caso, moçada, eles são radiados, que nem eu tinha descrito para vocês. No caso da simetria secundária, ela é ausente. Ou seja, esponjas adultas são assimétricas. Ou seja, o diacho lá da esponja, quando ela está na fase jovem larvária, ela é radiada. Mas quando ela está na idade adulta, ela não tem mais simetria, ela é assimétrica. Outro exemplo, e esse exemplo muito mais importante para mim, é o que acontece nos equinodermos. Equinodermos eu tinha colocado que eles tinham simetria bilateral, né? Que eles são bilatérias. Mas isso, moçada, na simetria da larva, que é a que normalmente a gente usa para classificação. Entretanto, na fase adulta, equinodermos tem uma simetria que ela é radial. Né? Às vezes a gente vai chamar essa simetria radial, eles são radiados, de simetria pentarradial. Por que, Landim? Pentarradial, penta, 5. Ora, moçada, pentarradial, porque de maneira geral, equinodermos têm estruturas em números múltiplos de 5. Por exemplo, estrelas do mar, elas apresentam 5 braços ou braços em números múltiplos de 5. Pode notar que eu tenho 5 planos de simetria principal. Se você cortar bem aqui, essa metade é simétrica dessa. Se você cortar bem aqui, ou bem aqui, ou bem aqui, ou bem aqui, ou seja, cada braço, ele é um dos principais planos de simetria. Nesse caso, pessoas, se você pega um ouriço do mar, o ouriço do mar não tem braços, né? Mas se você pega o ouriço do mar e tira os espinhos dele, ele tem uma organização parecidíssima com a estrela do mar. Ele tem 5 regiões onde ele tem pernas e 5 regiões onde ele não tem pernas. Sim, ouriços do mar, eles apresentam pernas. Ou seja, uma simetria que ela é radial, pentarradial, estruturas em números múltiplos de 5. 5 braços na estrela do mar, 5 regiões com pernas no ouriço do mar e daí por diante. Interessante, né? Que o equinoderma, ele sai de uma simetria bilateral, onde a larva dele tem cabeça, tem cauda, esquerda e direita, tem cefalização, para uma fase adulta onde não tem nada disso, né? Estrelas do mar adultas não tem cabeça, não tem cauda, não tem cefalização. Por quê? Porque o modo de vida deles não precisa disso, né? Estrelas do mar são extremamente simples, né? Elas ficam no fundo do mar comendo a comida que está lá no chão, né? Nesse caso, moçada, elas não precisam de estruturas sensoriais, nervosas complexas, pelo modo de vida simples que ela tem. Então ela se dá muito bem do jeito que ela é, com a simetria radial dela, com a simetria pentarradial. Lembrando que para termos de classificação, a simetria primária normalmente é utilizada. Tanto é que eu vou dizer que porífero, ele é radiado. Tanto é que eu vou dizer que equinoderma, ele é bilatéria, né? A simetria secundária, ela não é tão interessante para mim em termos de classificação. Entretanto, um clássico das questões, né? Lembrar que o equinoderma adulto, a simetria dele é uma simetria radial.